Olá, meu nome é André Percy, eu sou coach Master Trainer em programação neurolinguística, hipnoterapia, coaching, psicólogo clínico. E eu vou apresentar para você aqui um vídeo que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Mas eu queria te pedir, primeiro, para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos, pois vamos ter muitos vídeos em breve sobre muitos assuntos muito interessantes. Vou pedir que você compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar de alguma maneira com esse tipo de trabalho e vou pedir que você me ajude e dê um like para mim aqui, né? E visite aqui o nosso site abaixo. Sucesso! Obrigado por estar aqui e vamos fazer uma diferença nas nossas vidas. Dois pesquisadores fizeram uma grande diferença no mundo falando sobre inteligências de uma maneira geral. Eles são, porque estão vivos até hoje, na data em que eu gravo isso aqui, 2019, Howard Gardner e Daniel Goleman. O Daniel Goleman ficou muito famoso pelo conceito de inteligência emocional. Ele escreveu vários livros sobre isso, ele se especializou, virou um super palestrante, além de ter escrito vários artigos e livros científicos a respeito disso. Ele traz um conceito muito importante. Primeiro, que a inteligência racional e emocional são coisas completamente diferentes. Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam, fulano é muito inteligente, ele tem faculdade, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, então ele deve ser uma pessoa muito inteligente, ele deve viver melhor, ele deve saber como lidar com problemas. E não necessariamente. Na verdade, algumas dessas pessoas que às vezes gastam muito tempo e quase todo o seu tempo envoltos em questões científicas, acadêmicas e racionais, muitas vezes passam muito pouco tempo com o outro lado do cérebro predominante, que tem a ver com as emoções. Eles gastam muito pouco tempo no universo das emoções, às vezes. É muito comum, ao contrário, encontrar, infelizmente ainda, né, muitas pessoas extremamente inteligentes do ponto de vista racional, acadêmico, com muitos artigos publicados e teses aclamadas, tendo seríssimas dificuldades emocionais, relacionais, como se relacionar com as pessoas de uma maneira geral. Porque justamente ele traz um conceito muito interessante e ele fala do coeficiente de inteligência mais racional, que tem a ver com essa coisa lógico-matemática aí que nós vimos, e o que ele chama de coeficiente de inteligência emocional. O que significa isso? Lembra que eu falei que um novo conceito que começou a surgir é que inteligência é a capacidade de fazer distinções. Então, a pessoa que tem inteligência emocional é a pessoa capaz de fazer distinções emocionais. É aquela pessoa que consegue lidar com suas emoções, acolhe suas emoções e administra suas emoções. Ou seja, quando você conhece suas emoções, acolhe suas emoções, muitas vezes algumas pessoas têm alguns episódios que ele chama de sequestro emocional. O sequestro emocional é quando uma emoção ela sai do controle e ela derruba a vida da pessoa como um todo. São aquelas pessoas que têm aqueles rompantes emocionais extremos, que vêm muitas vezes num ciúme descontrolado, numa raiva descontrolada, numa ira descontrolada. São algumas pessoas que têm umas reações extremamente fora de propósito, fora daquilo de proporção, né, vamos dizer assim, em relação àquilo que se espera. Então essas pessoas elas teriam, de acordo com essa linha de pensamento, um baixo coeficiente de inteligência emocional. Então o que essas pessoas precisariam em tese? Elas precisariam melhorar sua inteligência emocional. O que significa isso? Conhecer suas emoções, acolher suas emoções, desenvolver a competência de lidar com emoções. Isso é muito importante que eu estou falando. Não adianta só você saber a origem de seus problemas.
Eu atendo pessoas como terapeuta, como coach, como hipnoterapeuta, e muitas pessoas às vezes resistem a vir num trabalho como esse, porque elas dizem assim, mas eu sei quais são todos os meus problemas, ou seja, elas têm uma compreensão racional daquilo que é o problema delas, só que a questão não se trata só de fazer um estudo biográfico da origem do problema, o que a programação neurolinguística fala o tempo todo. Você tem que amadurecer isso, elaborar isso, trabalhar. Você pode saber o dia, a hora, o minuto, o segundo que um problema aconteceu na sua vida, ou saber que, por exemplo, algo que você experimenta hoje tem a ver com problemas que você teve de bullying que você sofreu na infância. Mas não adianta você fazer essa relação de causa e efeito. Você tem que ser capaz, na verdade, de fazer uma conexão de uma coisa com a outra. Você tem que ser capaz de conectar uma coisa com a outra e elaborar, amadurecer, falar sobre aquilo, mudar o significado daquilo na sua cabeça. E nós vamos fazer algumas coisas que têm a ver com isso. Nós vamos fazer algumas coisas que trazem uma abertura para esse tipo de coisa, porque existem vários caminhos diferentes para você lidar com a administração das suas emoções. Você pode fazer terapia, psicoterapia, hipnoterapia, coaching, programação neurolinguística. Toda vez que você faz essas coisas, você administra suas emoções, você conhece mais as suas emoções, você administra melhor as suas emoções, você processa melhor as suas emoções. E, evidentemente, cada teórico dentro de sua linha de trabalho vai escolher uma fórmula para trabalhar com isso. Eu, particularmente, venho me envolvendo há mais de 20 anos com a programação neurolinguística e com o coaching, porque a programação neurolinguística e o coaching são de extrema importância porque apresentam uma forma rápida, prática, objetiva, bem pontual, para você poder acolher essas coisas que estão acontecendo e aplicar padrões estudados, que foram identificados e trabalhados, que podem gerar mudanças em você e fazer com que você conheça, por exemplo, melhor as suas emoções e trabalhe com suas emoções. Eu vou estar apresentando algumas dessas coisas para vocês, vou estar comentando sobre essas coisas com vocês, a importância que essas coisas têm de uma maneira geral, e vou estar fazendo uma relação dessas coisas com o estudo da programação neurolinguística com o conceito das inteligências, na medida em que as coisas forem se desenvolvendo aqui. Existem algumas coisas nesse nosso processo introdutório, que nós estamos falando aqui sobre esses assuntos, que vão ajudar você, por exemplo, a melhorar a sua inteligência emocional. Por quê? Porque você vai conhecer mais as suas emoções, você vai conhecer mais como você está se sentindo, você vai conhecer mais aquilo que está dentro de você, as coisas que você está experimentando, a maneira como você vinha codificando uma emoção problemática dentro de você e as escolhas que você tem sobre a possibilidade de codificar isso de outra forma, de fazer isso de outro jeito a partir de agora. Uma outra linha de trabalho também envolvendo o conceito das inteligências foi desenvolvido por Howard Gardner. Howard Gardner é um outro pesquisador mais ou menos dessa mesma época que o Daniel Goleman, porque ele se destacou, ele foi para um outro caminho um pouco mais amplo em relação a isso, né? Porque muitas pessoas misturam tudo isso, as várias inteligências, a inteligência emocional é uma delas, não são linhas diferentes de trabalho. Isso é muito importante que a gente estabeleça aqui e separe aqui uma coisa da outra. Na verdade, o Daniel Goleman trabalhou com a inteligência emocional e suas várias ramificações. O Howard Gardner, ele vai trabalhar com o conceito das inteligências múltiplas, também partindo do pressuposto que inteligência é a capacidade de você fazer distinções. Ou seja, quanto mais eu faço distinção a respeito de alguma coisa, eu sou mais inteligente. Então a inteligência clássica, aquilo que há muitas décadas era considerado a inteligência, o QI, né, o coeficiente de inteligência, nada mais é do que uma forma de você medir o coeficiente de inteligência lógico-matemático, que é uma das inteligências. Então ele muda o conceito de inteligência, ele contribui para uma nova perspectiva disso, trazendo 7 tipos de inteligências diferentes. Hoje já tem até um 8º tipo de inteligência, uma série de outras coisas aí já sendo feitas nesse sentido. E para ele, para as pessoas que estudam isso, eu concordo plenamente, é de extrema importância, quando eu volto a falar aqui, que a gente está vivendo num mundo que você tem que desenvolver competências, que você tem que trabalhar vários fatores para atender o seu cliente, para resolver as demandas do mercado, para lidar com situações pessoais, profissionais, uma série de outras coisas assim. Então, quais são os 7, 8 tipos de inteligência hoje, na verdade, né? Você tem, primeiro, a inteligência clássica, que é a inteligência lógico-matemática,
que é a capacidade de você fazer distinções a respeito de números, a respeito de problemas lógicos, em operar com um raciocínio lógico de uma maneira geral. Era o que no passado era considerado a inteligência, a grande inteligência de uma maneira geral. Você tem também a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de você fazer distinções acerca da sua pessoa. Você vai me perguntar qual a importância que isso tem? Toda a importância. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber aquilo que existe dentro de mim. Nós poderíamos até dizer que a inteligência emocional vem dessa inteligência intrapessoal, juntando as duas linhas de raciocínio aí. Porque se eu me conheço, eu conheço o que eu penso, eu conheço os padrões que acontecem na minha vida, aquilo que é frequente, aquilo que é constante. Eu conheço as minhas emoções, então eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. E a programação neurolinguística tem uma série de coisas a respeito disso. Como é que eu estou organizado? Um dos trabalhos que nós vamos fazer aqui, eu vou oferecer para vocês um trabalho prático, que é uma indução dos níveis neurológicos. Eu vou falar dos níveis neurológicos, eu vou fazer uma indução a respeito dos níveis neurológicos. Você vai perceber como é que eu organizo vários fatores da minha vida e como eles estão relacionados uns com os outros, e o que eu posso pensar, refletir, para harmonizar mais ainda vários fatores que juntos criam um efeito de campo e me fazem fazer escolhas melhores, pensar sobre como eu estou lidando com os problemas, com as dificuldades. Então, para isso, eu preciso me conhecer. Quando você faz terapia, hipnoterapia, psicoterapia, quando você faz formações na área de coaching, PNL, hipnose, você desenvolve todas essas inteligências, principalmente a inteligência intrapessoal, se o processo for bem feito. Porque intrapessoal significa dentro de mim. Eu vou me conhecer, conhecer o que existe dentro de mim. O segundo tipo de inteligência que existe, de acordo com Gardner, é a inteligência interpessoal. Interpessoal significa eu e o outro. Como eu me relaciono com a outra pessoa, com outros. Como é que eu lido com outras pessoas, com meus clientes, na minha vida pessoal, com a minha família, em sociedade. Como é que é meu relacionamento, a qualidade dos meus relacionamentos de uma maneira geral. Eu não preciso dizer que isso é algo crucial aí para o que nós estamos vivendo hoje em dia em termos de fidelizar clientes, trabalhar clientes, vender, relacionar-se com pessoas. Hoje em dia você tem o YouTube, por exemplo, onde você fala para milhares de pessoas no mundo inteiro que vão procurar você. Então você tem que ter inteligência de perceber aquilo que as pessoas querem ouvir, mesmo sem você conhecer essas pessoas, o tipo de palavra que você vai colocar no título do seu vídeo, que vai fazer com que as pessoas procurem por você nos mecanismos de busca. Então isso tem a ver com inteligência interpessoal. Outro tipo de inteligência, inteligência espacial. Como que eu uso o espaço ao redor? Na hora que eu vou fazer uma reunião, que eu vou fazer terapia, que eu vou vender, como é que eu uso o espaço que existe ao redor de mim? O espaço que eu tenho para trabalhar, para namorar, para me relacionar socialmente. Inteligência corporal é de extrema importância isso. O que eu faço com o meu corpo? Como é que eu me movimento? Como é que eu me expresso? Né? Imagine se eu faço uma palestra toda assim, cabisbaixo, olhando para baixo, triste, assim, e falo sobre inteligência e motivação e qualidade de vida. O meu corpo está passando uma mensagem completamente diferente da mensagem que eu passo quando eu tenho essa postura aqui, a qual eu estou me comunicando com vocês. E isso é crucial também para vendas, para terapias, para interação entre pessoas, para relacionamento pessoal, profissional, social, uma série de outras coisas assim. Inclusive a programação neurolinguística coloca para gente de uma maneira bem clara que as pesquisas mostram que mais de 50% do seu potencial de influenciar pessoas está na sua linguagem corporal, naquilo que você comunica com o seu corpo, e não nas palavras ou no texto que você escreve. Então vocês já viram que essa é uma inteligência muito importante. Você tem também a inteligência linguística ou verbal, que é a capacidade de se expressar com palavras, que não tem nada a ver com você conhecer o conteúdo de uma matéria, de uma aula que você vai dar. Tem pessoas que são pós-PhDs e não sabem, diante de sala de aula, se expressar. Aí já entra corporal, espacial e linguística também. Inteligência linguística é a capacidade de usar a linguagem, de articular palavras, de falar de formas diferentes, tons diferentes, evocando estados diferentes nas pessoas. Essa é a inteligência linguística que você tem aí.
Se você gostou desse trabalho, desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se sente diferente, talvez você esteja se perguntando como eu posso ter acesso a materiais ainda mais profundos, mais profissionais. Eu há muitos anos desenvolvi um site que se chama ressignificando.com, onde nele eu tenho induções gravadas em estúdio ou gravadas de forma profissional, mesmo que não em estúdio, onde nós desenvolvemos um programa estruturado para vários objetivos diferentes. Temos programas para melhorar a sexualidade, para garantir resultados no trabalho, para aliviar sintomas como emagrecimento, estresse, uma série de outras coisas assim. São dezenas e dezenas de produtos em áudio, de cursos online, de e-books, onde nós usamos a programação neurolinguística, o coaching e a hipnoterapia de uma forma objetiva, fácil, orientada para inúmeros casos e situações. Então eu quero te convidar para acessar aqui o ressignificando.com. É só você vai encontrar aqui o link para te levar para lá e descobrir coisas muito mais profundas e profissionais e bem diferentes que não estão aqui nesse canal de vídeo, que são exclusivas do ressignificando.com, que é um trabalho profissional e diferenciado. Vai lá e faz a diferença na sua vida. Eu te aguardo.